meus das plantinhas! Como vocês estão? Me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou neta de raizeira, farmacêutica clínica e fitoterapeuta que trabalha com tecnologias ancestrais, mestre e doutorando em medicamentos e assistência farmacêutica, em que dedico aí minha trajetória profissional e acadêmica, no sentido de pesquisa da decolonidade de plantas medicinais e também aí de auxiliar as pessoas a utilizar a fitoterapia de forma segura e responsável, contribuindo também com o subsídio de práticas clínicas de profissionais de saúde. Como iniciado no mês passado, eu pretendo, toda vez, uma vez por mês, trazer aqui um conteúdo voltado para os profissionais de saúde, para os profissionais prescritores, envolvendo a fitoterapia e também de outras terapêuticas como os medicamentos convencionais, com o intuito de trazer informações seguras, com qualidade, a partir da tríade da saúde baseada em evidência, assim como também da fonte de informação de tradicionalidade, para que a fitoterapia possa ser prescrita ou possa ser utilizada da melhor forma, dentro desse contexto de serem indicadas, efetivas, seguras e convenientes no contexto de cuidado em saúde do paciente. Hoje iremos conversar um pouquinho de como a fitoterapia pode auxiliar, inclusive para poder manejar interações medicamento-medicamento, como é no contexto do amlodipino simvastatina. No contexto terapêutico, na prática clínica, existe uma potencial interação medicamentosa importante, relevante, que é classificada, com um grau de gravidade de moderada a alto, que principalmente acontece, na farmacoterapia, no uso de medicamentos de pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, que a gente chama aí popularmente como pressão alta, e tem quadros ali de dislipidemias associados, ou tem um risco cardiovascular ali de moderado a alto, que vai ser aí necessário utilizar a classe das estatinas. Dentro desse sentido, na terapêutica de muitos pacientes, é prescrito de forma conjunta o uso de amlodipino, seja na dose de 5 ou 10 miligramas, conjuntamente ali com a simvastatina, que inclusive é o medicamento da classe de estatinas que é disponível pelo Sistema Único de Saúde. Também está presente aí na farmácia popular, que os pacientes conseguem acessar de forma gratuita. Nesse contexto, nesses pacientes que têm hipertensão, está utilizando amlodipino, que é indicado, pode ser potencialmente efetivo e seguro, e que tem a indicação e a necessidade de utilizar a simvastatina, seja ali para um contexto de prevenção primária, cardiovascular, ou porque tem um quadro, de dislipidemia associado, como alterações ali, do colesterol LDL, de triglicerídeos, também ali do colesterol HDL, é comum a gente se deparar, e também até mesmo, os prescritores aí, médicos, prescreverem esses dois medicamentos de forma conjunta ali na prescrição e na farmacoterapia do paciente. Mas é importante a gente entender e relembrar, gente, que nesse contexto do uso conjunto, principalmente quando a gente fala, uma prescrição com uma dose de simvastatina acima de 40 miligramas, utilizando de forma conjunta com o amlodipino, nós temos ali uma potencial interação medicamentosa relevante em que se aumenta os riscos, desse paciente ter sintomas relacionados à miopatia e quadros de rabdomiólise. O que é isso, A gente tem aí lesões nas fibras musculares, quebras dessas fibras musculares, levando aí às alterações desses sintomas, a nível musculoesquelético. Essa interação entre o amlodipino e simvastatina acima de 20 miligramas ocorre pelo mecanismo farmacocinético, porque esses dois fármacos competem pela mesma forma de isoenzima lá do citocromo P450, que são aí responsáveis por fazer a metabolização desses fármacos, para eles serem excretados e eliminados, que nesse sentido, por essa competição, pode ocorrer aí o aumento dos níveis de simvastatina, aumentando o risco de ter esses efeitos adversos de toxicidade, principalmente relacionados a sintomas musculoesqueléticos como a miopatia e a rabdomiólise. Quando a simvastatina está numa dose menor que 20 miligramas, essa potencial interação ocorre com pouca probabilidade, então ocorre em uma menor escala e também aí não vai colocar nessa situação de insegurança, porque ali a dose que vai ser metabolizada e as enzimas presentes, presentes ali nesse sentido de competição, são suficientes para poder metabolizar os dois fármacos e não contribuir
nesse contexto, né, para a elevação dos níveis de simvastatina, levando, né, esses potenciais efeitos adversos de toxicidade quando a gente fala, né, em doses acima de 20 miligramas. Então, no contexto clínico, né, gente, quando o paciente tem que utilizar esses dois medicamentos porque são indicados, né, e aí eu dei exemplo para vocês, esse paciente que tem hipertensão, que tem dislipidemia ali associada, né, ou que tem ali, né, um risco cardiovascular moderado a alto, a estatina, como a simvastatina, ela é indicada. O que a gente faz nesse sentido é manejar a dose e fazer a redução de dose da simvastatina de 40 miligramas para 20 miligramas, para que o uso conjunto desses dois medicamentos sejam seguros. Porém, prescritor, existem alguns pontos importantes a serem avaliados nesse sentido da redução de dose, né, da simvastatina de 40 miligramas para 20 miligramas, e assim como também essa possibilidade do paciente acessar uma outra estatina sem ser a simvastatina. Porque além dessa questão da redução de dose, pessoal, uma outra estratégia que a gente pode fazer no contexto clínico para poder manejar essa potencial interação é fazer a troca da simvastatina por uma outra estatina, como a rosuvastatina e a atorvastatina. Mas a gente tem uma questão importante de acesso. Essas duas estatinas, no contexto, né, das farmácias públicas, né, no contexto dos postinhos, e até mesmo na farmácia popular, não são medicamentos gratuitos, né, e de acesso universal a todos os pacientes que têm essa prescrição. Então tem pacientes que de fato, gente, não vai conseguir comprar uma caixinha ali de uma rosuvastatina, atorvastatina, que pode variar aí de 20 a 40 reais por mês. A gente tem a possibilidade, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais e outros estados também tem uma lógica semelhante, né, tem uma lista semelhante, de acessar ali essa rosuvastatina ou essa atorvastatina no contexto, né, que a gente chama, né, do componente especializado da assistência farmacêutica, que são medicamentos que são ofertados, né, e pagos pelo Estado, em que a gente tem ali medicamentos de alto custo para condições ou características específicas desse paciente, quando ali a farmacoterapia, né, os medicamentos que estão disponíveis no contexto básico não são suficientes ou há alguma contraindicação. Como eu falei, aqui no estado de Minas, a gente tem a possibilidade aí de acessar a atorvastatina pelo componente especializado, mas o paciente precisa atender a alguns critérios, como por exemplo, ser intolerante, né, à simvastatina, ou ter ali um quadro, né, de hipercolesterolemia familiar associado, ou, né, outras contraindicações aí quando a gente fala, né, que estão disponíveis no formulário para esse acesso. Então não é para todos os pacientes. Então nesse contexto do paciente não conseguir acessar uma outra estatina, né, como a rosuvastatina e a atorvastatina, em que ele tem um risco cardiovascular, né, moderado a alto, na redução de dose da simvastatina de 40 para 20 miligramas, a gente tem uma perda dessa intensidade de ação, né, quando a gente fala da simvastatina na dose de 20 miligramas. Isso quer dizer que ela não vai fazer efeito? Não é isso. Mas a gente tem uma redução dessa intensidade de resposta, do percentual de redução do colesterol LDL, que vai realmente, gente, ser prejudicado ou diminuído nessa redução de dose, para a gente conseguir manter essa segurança entre olodipino e simvastatina. Para os pacientes que têm esse risco, né, cardiovascular moderado a alto, e se vocês conhecem ou querem saber mais sobre o que é essa estratificação do risco cardiovascular, pessoal, comentem aqui que eu posso fazer um vídeo inteiro explicando o que é isso, mas é basicamente assim, a partir de parâmetros clínicos e uma avaliação matemática e estatística, a gente tem um olhar para o futuro, né, preditivo de qual que é o percentual de chance desse paciente ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Então, assim, questões relacionadas à hipertensão, diabetes, doenças, né, que são o que a gente fala que são ateroscleróticas, utilizar cigarro, né, fazer uso de cigarro, assim como também a própria questão relacionada, né, a outros fatores cardiovasculares, a gente consegue ali avaliar um por um e conjuntamente e entender qual é o risco cardiovascular desse paciente de ter um evento cardiovascular. Evento cardiovascular, gente, é esses eventos que a gente fala de infarto agudo do miocárdio, de AVC, né, que é acidente vascular encefálico, ou, né, antigamente chamava de acidente vascular cerebral, que realmente a gente consegue entender aí qual que é esse risco.
tem pacientes que têm um risco moderado a alto, e nesse contexto, esses pacientes, inclusive, têm a indicação, né, tem o benefício de fazer a prevenção primária cardiovascular, ou seja, utilizar ali o medicamento que é a classe das estatinas, né, com esse intuito de reduzir, né, esses riscos, fatores relacionados a esses eventos cardiovasculares. E aí, nesse contexto, a simvastatina é um dos medicamentos indicados, mas principalmente aí nessa dose acima de 40 miligramas, que de fato ela vai ter um percentual de redução do colesterol, né, do colesterol LDL maior que quando a gente fala da simvastatina de 20 miligramas. Nos atuais protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, a recomendação é que, se o paciente não consegue trocar, né, simvastatina por uma outra estatina, não consegue acessar, a gente mantém essa simvastatina na dosagem de 20 miligramas, que é melhor manter do que ficar sem, né, pra gente conseguir diminuir esse risco. Mas nesse sentido, para um olhar, né, holístico e principalmente para a gente ter ali outras intervenções que se somem a essa simvastatina de 20 miligramas, a fitoterapia pode entrar como aliada nesse contexto desses pacientes que utiliza, né, amlodipino, simvastatina, tem que reduzir essa dose de simvastatina para 20 miligramas e não conseguem ter acesso, não conseguem pagar, né, por uma outra estatina para poder né, a gente manejar essa potencial intervenção terapêutica. Então, dentro desse contexto, para esses pacientes, pessoal, a fitoterapia pode contribuir nessa prevenção e diminuição de fatores de risco cardiovascular, assim como também, né, auxiliar na normalização e alcance de meta quando a gente fala, né, desses parâmetros lipídicos, né, como colesterol LDL, triglicerídeos e colesterol HDL. Eu trago aqui para vocês, gente, uma evidência que é um chuchuzinho, que eu falo assim, que eu queria, né, que nesse contexto da fitoterapia ocidental científica a gente pudesse acessar mais, tivesse mais publicações, que é esse painel de consenso de especialistas que realizaram uma revisão extensa a partir de critérios da saúde baseada em evidência, assim como também de análise ali robusta de qualidade dos estudos clínicos atuais que podem contribuir, né, no manejo e na redução desse percentual, principalmente do colesterol LDL, nesse sentido de pacientes com dislipidemias. Também trago aqui para vocês, gente, também um outro artigo chuchuzinho que fala dessa possibilidade de integração das plantas medicinais fitoterápicos com a terapia convencional, quando a gente fala nos quadros de dislipidemia, então pensando ali, né, esse medicamento que é a ezetimiba, e também para pacientes que têm intolerância à estatina. Tem esses pacientes, tá, pessoal, que não conseguem utilizar a estatina porque ali, né, passa por várias experiências, né, e efeitos adversos relacionados ao uso das estatinas por ter maior sensibilidade aos efeitos de toxicidade dessa classe de medicamento. E aí, o que a gente faz com esses pacientes que não podem utilizar a classe, né, que é mais indicada para essa prevenção primária ou para esse manejo, né, de dislipidemias? Então a gente tem a possibilidade de outros medicamentos convencionais e nesse artigo discute aí esse uso conjunto ou como alternativa, né, nesse contexto às estatinas ou de forma ali integrada à terapia convencional. E aqui, gente, para finalizar, porque eu acho que vale a pena vocês lerem esse trabalho, eu sei que tá em inglês, mas sabe o que a gente faz? Abre o Google Tradutor, abre aí o Linguix, são duas bases, né, dois sites que fazem tradução, joga esses documentos lá e traduz, né, pra gente ter uma ideia. Mas eu cito aqui, né, como que é a estrutura do trabalho e algumas plantinhas que são, inclusive, de fácil acesso pelo paciente e que podem ser, né, nesse sentido até mais baratos que os medicamentos convencionais, que é o contexto do alho. Então a gente pensar no alho aí como adjuvante para quadros de hipercolesterolemia, o psyllium, né, que é a planta agovata, a Camellia sinense e outras plantinhas também que estão presentes aí, que eu acho que são possibilidades interessantes para a gente poder propor, dialogar com o paciente nesse contexto para manejar essa interação medicamentosa, né, essa potencial interação medicamentosa, mas também ali para contribuir de forma conjunta com a terapia convencional e auxiliar o paciente a alcançar nessas metas terapêuticas relacionadas aos parâmetros lipídicos e também diminuir os fatores aí quando a gente fala de risco cardiovascular. Vou deixar aqui na descrição o link desses trabalhos e se vocês quiserem que a gente aprofunda mais
nesse sentido de prescrição, ou até mesmo, né, de protocolos envolvendo esses dois trabalhos e envolvendo outras plantinhas, interações planta-medicamento, medicamento, continue a prosa aqui nos comentários. A gente vai seguindo aqui essas discussões e continuando essa série tão querida que é a série Fito para os Prescritores. Um cheiro e eu volto em breve.